O tema que eu pretendo discutir com vocês hoje diz respeito a tanto direito de família como aspectos constitucionais. Quando o Luiz Cláudio me convidou e disse para eu escolher um tema, eu pensei imediatamente nesse, das relações entre a moral e o direito de família permeadas pela Constituição, porque eu tinha me deparado e tinha me incomodado muito a uma decisão do CNJ, uma decisão na qual, aliás, o IBDFAN teve do lado certo, como sempre, contrária ao reconhecimento das uniões poliafetivas em cartórios, em que o argumento utilizado foi exatamente o argumento moral. Mas eu estava pensando aqui que a gente tem uma outra razão, talvez mais importante, aliás, certamente muito mais importante do que essa, para discutir moral nesse momento do país. O país flerta com um abismo moral. Nós estamos normalizando o racismo, a homofobia, as violações mais graves da desigualdade, causas nas quais o IBDFAN sempre militou, e eu acho que a gente não pode deixar de lembrar isso. Não podemos deixar de ressaltar um momento que é verdadeiramente dramático em que nós estamos vivendo. Pois bem, a maior parte das pessoas progressistas, quando se fala em moral e família, sente um calafrio, que logo imagina um discurso conservador, um discurso antiquado, machista, heteronormativo, da moral e dos bons costumes, tal como ela era concebida anteriormente. O que eu vou defender aqui é a penetração necessária da moral do direito e também do direito de família, mas a partir de uma compreensão de moral completamente diversa dessa. E destacando que há muita confusão em torno da palavra moral. É uma dessas palavras, enfim, que carregam em si muita ambiguidade, e uma parte, enfim, desse desconforto que a gente sente, que eu mesmo sinto, quando se fala de moral e de família, vem dessa ambiguidade em que a palavra moral se encontra mergulhada. Pois bem, nas sociedades pré-modernas, não há uma diferenciação entre direito, moral e religião. Eu, por, enfim, circunstâncias da vida, estudei há um tempo atrás o direito dos Azande, que é uma etnia na África, que tem como característico o fato de que direito, moral e religião são completamente misturados. O julgamento das comunidades Azande tradicionais é feito da seguinte maneira: pega-se um veneno e esse veneno é injetado num pinto e pergunta-se ao pinto, faz uma pergunta ao pinto, e aí a resposta do pinto ela vai significar sim ou não. Quer dizer, isso designa uma mistura entre direito, moral e religião, né? Mas as sociedades mais complexas, modernas, separam direito e moral. Quando essa separação começa, as pessoas já principiam a discutir, fazer indagações a esse propósito. Uma mostra muito relevante disso foi quando a civilização grega começa a se desenvolver, que o Sófocles vai escrever, por exemplo, Antígona, que talvez seja o primeiro tratamento na literatura dessa tensão entre direito e moral. Para quem não lembra, Antígona, enfim, queria enterrar o irmão, o Polínice, que tinha falecido ali no campo de batalha, o tio da Antígona, que era o rei de Creta, proibiu que ela enterrasse, fez uma norma dizendo que ela não poderia enterrar, e ela vai lá e enterra. E aí tem um diálogo da Antígona com o tio, Creonte, e ele pergunta: como é que você ousou descumprir a minha lei? Ela diz que acima da sua lei tem uma outra lei. Então ali já se coloca a questão da relação entre direito e moral. Durante muito tempo, o discurso da relação entre direito e moral, ele era, enfim, resolvido
em prol de uma certa primazia de uma moral dita religiosa, né? Só que essa primazia da moral religiosa, ela entra em crise a partir do que o Max Weber chamou do fenômeno do desencantamento do mundo. As pessoas começaram a ter religiões diferentes depois da reforma, né? E você assentar a moral a partir da religião ou a partir de uma tábua objetiva de valores, né, passou a não sociologicamente funcionar mais, porque as pessoas não tinham mais a mesma religião, né? Então há uma tendência nesse cenário ao fortalecimento do positivismo com seus diversos discursos, não só o discurso legalista, mas outros discursos, né? Fala-se até da saga de Zangão, né? O Zangão é uma marido da abelha, vamos dizer assim, que ele, quando, copula com a abelha, em seguida ele morre, né? Então que o positivismo teria chegado ali, o naturalismo teria experimentado a sua saga de Zangão, porque num dado momento aqueles valores, que eram os valores do direito natural, teriam sido convertidos para a legislação erigida em torno de ideias como da igualdade formal de todos, a propriedade privada, etc. E aí a gente vai ter uma grande crise mundial dessa ideia na Segunda Guerra Mundial, né? Na Segunda Guerra Mundial, quando se verifica que o discurso do direito sem limite pode legitimar as maiores barbáries. Não que o nazismo tenha sido positivista, os estudos contemporâneos de história do direito mostram que prevaleceu na cultura jurídica nazista era uma espécie de justnaturalismo hegeliano, mas o fato é que a ideia de que não existam limites morais para qualquer emanação do direito positivo pode justificar a barbárie. E eu recordo que a defesa dos criminosos de guerra nazistas no Tribunal de Nuremberg era: eu me limitei a cumprir as regras do meu Estado. E aí, enfim, o direito de alguma maneira se reencontra com a moral, e de uma maneira que talvez torne mais simples esse debate, porque a maior parte das constituições contemporâneas recolheram esses princípios morais. A Constituição de 88, por exemplo, é paradigmática disso: dignidade humana, igualdade, liberdade. Então a gente não precisa ficar discutindo se tem uma relação necessária ou não entre direito e moral. Essa é uma belíssima querela da filosofia do direito. Mas se você tem uma Constituição a qual você atribui normatividade, e se ela positiva esses valores, né, você tem uma abertura no campo da própria interpretação do direito para a moral. E se essa Constituição penetra em todos os setores do ordenamento jurídico, como também no campo do direito de família, e profundamente no campo do direito de família, não só pelas normas específicas que tratam da família, mas pela penetração desses princípios mais gerais, dignidade, igualdade, liberdade, etc., inexoravelmente a interpretação do direito vai se tornar uma empreitada moral. Mas em boa parte as pessoas se sentem desconfortáveis com essa ideia da empreitada moral. E por quê? E aqui muito brevemente eu vou falar de duas clivagens que existem no plano até da própria linguagem sobre o que significa moral. A primeira é a distinção entre moralidade pública e moralidade privada. E a segunda é a distinção entre moralidade positiva e moralidade crítica. Moralidade pública e moralidade privada. Moralidade privada diz respeito a o que cada um faz na sua vida e que não afeta direitos de terceiros. Então, no campo da moralidade privada, pode estar: olha, devo, ser uma pessoa com uma vida sexual desregrada, ativa e transar com um monte de gente, ou eu devo seguir uma vida sexual monogâmica, né? Devo, me exercitar ou não devo me exercitar, posso ficar sem fazer nenhum tipo de exercício físico. A moralidade privada é aquela que não tem a nota da intersubjetividade. Ela diz respeito a compreensões diferentes de vida boa que em sociedades plurais tendem a conviver no mesmo espaço. Já a moralidade pública tem essa nota da intersubjetividade. São aqueles comportamentos do indivíduo que afetam direitos do outro. Ou, isso também é moralidade pública, a forma de você organizar a sociedade, a economia, as instituições, algo que inexoravelmente vai refletir na vida das pessoas.
Pois bem, boa parte do desconforto que se tem quando se fala em moralidade no direito de família é porque a palavra moralidade soa, ressoa como apelando para a moralidade privada, E o que eu vou sustentar para vocês é que, pelo contrário, a moralidade que a gente infere da Constituição, ela bloqueia a possibilidade de que o direito interfira heteronomamente no campo da moralidade privada. A moralidade constitucional é a moralidade pública e que, pelo contrário, impede a invasão jurídica no campo da moralidade privada. Vocês já começaram a entender o porquê da minha crítica à decisão do CNJ, Mas eu continuo com a segunda distinção no campo da moralidade. A moralidade positiva e a moralidade crítica. O que se diz da moralidade positiva? A moralidade positiva é o ethos. São os valores socialmente compartilhados. E a moralidade positiva, ela às vezes é muito problemática. A gente vive numa sociedade que ainda é muito preconceituosa. Avançamos bastante em 30 anos de vigência da Constituição, e o IBDFAN certamente ajudou nesses avanços, mas ainda temos uma sociedade que é racista, que é heteronormativa, que é machista, que é desigualitária, que não parte da premissa de que todas as pessoas merecem ser tratadas sempre com o mesmo respeito, com a mesma consideração. A moralidade crítica, ela não se desliga completamente da moralidade vigente numa dada sociedade, mas ela interpela os valores daquela sociedade. Ela questiona e ela se propõe a rediscuti-los a partir de certos parâmetros de justiça. Pois bem, no caso da decisão do CNJ, um dos argumentos utilizados foi: a sociedade brasileira ainda não aceita isso. Isso outra coisa não é senão chamar de moral a moralidade positiva vigente em um dado momento. A interpretação das normas jurídicas, e notadamente a interpretação da Constituição, incorpora uma agenda de moralidade crítica no direito. Ela interpela as pessoas a sempre questionar: fazer isso é tratar o outro como uma pessoa digna, como uma pessoa merecedora do mesmo respeito, da mesma consideração? Ou não é? Ou é impor um determinado modelo, um determinado padrão de vida? Isso se justifica racionalmente ou isso não se justifica racionalmente? Essa é uma exigência moral. Uma exigência moral que foi constitucionalizada. Que as pessoas devem ser tratadas com o mesmo respeito, com a mesma consideração. Que as pessoas devem ter uma autonomia resguardada e, mais do que isso, que o Estado deve lutar para assegurar as condições materiais para que essa autonomia seja exercida e deve lutar para remover os obstáculos culturais que estorvam no mundo real das pessoas concretas de carne e osso a possibilidade de exercitarem essa autonomia. Então, moralidade não é necessariamente a moral vigente numa dada sociedade. Quando se fala de moralidade, pode-se estar muitas vezes questionando a moralidade vigente numa dada sociedade. E eu recordo aqui que se o direito de família tem uma ligação forte com a Constituição, e no Brasil tem e deve ter, a Constituição alenta uma pretensão contra-majoritária de proteger esferas de liberdade dos indivíduos, de proteger pretensões ao tratamento igualitário que podem e devem ser opostas às maiorias, aos preconceitos enraizados vigentes nas coletividades. Essa é a agenda de moralidade. Mas de que moralidade estamos falando? Até aqui eu falei pouco. E aí eu vou fazer um brevíssimo parênteses aqui de filosofia moral. Existem hoje no mundo 4 principais correntes da chamada ética normativa, teoria moral normativa. A deontologia, o maior exemplo da deontologia é o pensamento do Kant, uma moral universal que se aplica para todo mundo em qualquer contexto, independentemente das consequências, independentemente das circunstâncias. Uma moral deontológica que construiu coisas belíssimas, como a ideia da dignidade, de que as pessoas não têm preço, mas que também nos coloca diante, muitas vezes, de respostas que parecem difíceis de sustentar. O Kant, por exemplo, tem um texto que diz que ninguém deve mentir jamais
em hipótese alguma, ainda que para salvar a vida de outra pessoa. Por quê? A moral kantiana era alicerçada sobre a ideia de imperativo categórico. Você só pode ter como máxima moral aquilo que você seja universalizável. Então, como eu não posso dizer que as pessoas podem mentir sempre, elas não podem mentir nunca. Isso contraria um pouco a nossa intuição moral. Uma outra corrente, anterior ainda à deontologia que hoje tem expressões importantes na teoria constitucional, na filosofia política, autores como John Rawls, Dworkin e vários outros. Uma corrente anterior à deontologia é a ética da virtude. A ética da virtude que tem, talvez, a maior expressão do pensamento ocidental no Aristóteles, em que o foco não era o que é justo, mas o que é a vida boa. Que tipo de comportamento alguém deve ter para que a sua vida seja boa? E aí o Aristóteles dizia, não, porque o objetivo aqui é que as pessoas sejam virtuosas, porque assim elas serão felizes, e esse é o modelo de vida boa. Eu morro de medo disso, né? Porque aqui, essa ética da virtude, não estou negando que em alguns cenários possa se falar de ética de virtude, essa ética da virtude às vezes é exatamente ela que vai justificar a imposição heterônoma de comportamentos à revelia da identidade da pessoa, né, que podem ser uma violência em relação a ela. Terceiro modelo de ética normativa é a ética consequencialista. Ela vai julgar a validade ou a invalidade de determinados princípios ou determinados comportamentos a partir das consequências que esses princípios ou comportamentos vão projetar. Hoje a gente tem, né, uma área importante do direito, que é a análise econômica do direito, Law and Economics, que se baseia integralmente numa ética consequencialista. O utilitarismo, que foi talvez a mais importante filosofia política e moral da virada do século XIX para o século XX, era uma teoria consequencialista. Ela julgava a validade ou invalidade de uma regra ou de uma ação a partir das suas consequências. Eu vou dar um exemplo aqui de utilitarismo no direito de família que vai arrepiar vocês. Um exemplo que foi sustentado pelo Richard Posner, o maior autor de Law and Economics, de análise econômica do direito, em que ele defendia a possibilidade de venda de filhos. Dizia assim, olha, se uma pessoa quer vender, ela vai ficar melhor com o dinheiro. Se uma pessoa quer comprar, ela prefere o filho. E se o pai ou a mãe está disposto a vender e o outro está disposto a comprar, a própria criança vai ficar melhor com aquele que compra do que com aquele que vende. Né? Então, isso mostra quão longe a ética consequencialista chega. Eu acredito que ninguém aqui tenha concordado com o argumento do Richard Posner. Né? E até porque estamos aqui num ambiente majoritariamente composto por mulheres, e as pesquisas no Brasil hoje mostram que são as mulheres que nos salvarão. Uma nova contribuição muito importante da segunda metade do século XX para a teoria ética foi a chamada ética do cuidado, Ethics of Care, cuja principal formuladora foi uma psicóloga e filósofa norte-americana chamada Carol Gilligan, num livro que eu acho que as pessoas que se dedicam ao direito de família deveriam ler, chamado On a Different Voice, uma voz diferente, em que ela, estudando a psicologia evolutiva do Kohlberg, falava dos estágios de evolução da criança, mostrava isso aqui é feito para o homem. Está faltando alguma coisa aqui, que é uma ideia de empatia, né? O foco mais contextualizado, a importância da escuta, né? E a importância de você ter relações, às vezes, mais quentes, né? Alicerçadas, não necessariamente sobre essa racionalidade universal própria da deontologia. Então, eu pessoalmente sustento que a deontologia tem um espaço muito importante. O argumento da autonomia, dos direitos, né? O argumento de que as pessoas têm o direito moral de fazer as suas escolhas existenciais e que esse direito deve ser não só protegido, né? Mas deve ser, mais do que isso,
fomentado. É papel do direito, é papel do Estado, é papel da sociedade, enfim, assegurar os meios materiais para que as pessoas possam viver de acordo com as suas escolhas e remover obstáculos culturais. Escola talvez seja o meio mais importante para remover obstáculos culturais. Uma das coisas mais importantes que se tem hoje no Brasil no campo dos direitos é essa luta cultural que se dá no âmbito das escolas. Escola sem partido, outra coisa não é do que uma tentativa de fazer com que as meninas continuem aprendendo, né, que o seu lugar é em casa, né, que elas não têm direito à mesma liberdade sexual que os homens, que a única sexualidade legítima é a sexualidade dos héteros. Pois bem, então eu entendo que existe um espaço relevante para a deontologia, mas a deontologia tem que ser temperada com essa preocupação do cuidado, com essa preocupação com as emoções, com essa dimensão do olhar e da escuta. Isso, se no Ocidente se fala, né, da contribuição das feministas, como da Carol Gilligan, em outras culturas é muito anterior. Eu lembrava mais cedo uma ideia que hoje é muito invocada pela Corte Constitucional da África do Sul, que é um princípio da filosofia africana, é o princípio do Ubuntu. E essa palavra, Ubuntu, ela tem significados belíssimos. Uma das definições do Ubuntu, que eu li no site do bispo Desmond Tutu, teve um papel importante na luta do apartheid, eu sou porque você é. É a ideia da intersubjetividade, é a ideia da autonomia dentro de relações pautadas pelo respeito recíproco. Então, se eu volto agora à decisão do CNJ, não há como sustentar a legitimidade em nome de uma moralidade positiva, que não leva a sério o direito das pessoas de fazerem as suas próprias escolhas, essa vedação, enfim, legitimação das uniões poliafetivas. A sociedade não aceita, um monte de coisas, né? Eu, até para preparar aqui essa palestra, eu estava dando uma olhada, eu tenho uma coletânea lá muito interessante sobre filosofia política e direito de família, coletânea do professor da Universidade de Oxford. E aí tinha um trecho ali do Loving versus Virginia. Foi a decisão da Suprema Corte norte-americana que assentou a legitimidade do casamento entre pessoas de raças diferentes. Até os anos 70, nos Estados Unidos, isso era discutível. Pois bem, Love versus Virginia reverteu uma decisão anterior que dizia o seguinte: olha, se Deus fez os negros e os colocou na África, os amarelos e os colocou na Ásia, os brancos e os colocou na Europa, é porque eles não queriam que se casassem. Então a ideia da natureza, né, é usada para justificar, para legitimar esse tipo de coisa. A gente vive hoje, né, e acho que todo mundo sabe disso, no momento em que esses valores muito básicos e muito elementares estão sendo colocados à prova. A defesa de direitos, a defesa da igualdade, a defesa da liberdade, é uma defesa que cada um deve fazer na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, né, na sua atuação. Agora, é uma defesa que ela não se esgota na luta travada nos tribunais. É uma defesa que ela é feita no dia a dia e é uma defesa que é feita na política. Direito e política não são separados. A ideia de que direito e política são separados, ela é uma falsificação. Eu encerro lembrando uma frase do Martin Luther King. Ele dizia assim: o arco do universo moral é longo, mas ele se dobra em direção à justiça. E aí Barack Obama, no discurso que fez para celebrar 50 anos de um famoso discurso do Martin Luther King em Washington, ele disse o seguinte: o arco da justiça é longo, mas se dobra na direção da justiça. Mas aí ele concluiu: mas ele não se dobra sozinho, é preciso que nós os dobremos. Então, mais do que nunca, é preciso que nós dobremos esse arco na direção da justiça, que o risco
é que o arco vire e volte para o lado de lá, como um elástico. Os valores pelos quais o IBDFAN sempre lutou nunca estiveram tão ameaçados em 30 anos da vigência da Constituição de 88. Muito obrigado.